Olá, seja bem-vindo ao canal, seja bem-vindo a mais um vídeo de Elixir, de estudo de Elixir. Hoje vamos estudar um pouco sobre o Pattern Matching, também vamos estudar um pouco sobre declaração de variáveis, na verdade, atribuição de variáveis, E a gente vai entender por que eu fiz esse adendo, É atribuição de variáveis e não declaração de variáveis. Antes de mais nada, convém declarar, enfatizar que o Elixir é uma linguagem funcional, e por isso pode parecer um pouco estranho para aqueles que conhecem outras linguagens e agora querem se aventurar aqui com Elixir. Se aventurar porque inicialmente ninguém sabe de nada, acaba tendo que desbravar muitas coisas e muitos conhecimentos. A ideia é que eu possa ajudar você nessa aventura e que você possa ir gostando então de trabalhar com Elixir, Primeiramente de estudar com Elixir, Depois, quem sabe, fazer trabalhos mais reais com essa linguagem que, no meu ponto de vista, é muito poderosa, Então, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês aqui é que não é necessário declarar uma variável, dizer qual o tipo dela, porque o Elixir é uma linguagem dinâmica e ele reconhece o tipo de variável baseado no próprio conteúdo que ela vai ter ali naquele momento. Então não há necessidade de você declarar ou de dizer que o tipo é inteiro ou string, não precisa disso, Mesmo porque o Elixir ele não é estaticamente tipado, Ou seja, você não precisa dizer o tipo de variável que ele tem, Parece um pouco confuso, inicialmente, mas isso dá um pouco mais de dinamismo à linguagem e também porque ela é feita para isso, ela é feita para esse tipo de situação, de não precisar realmente declarar o tipo de variável. Por isso que muitas vezes vocês viram eu dizendo, eu quero atribuir aqui, criar uma variável, que vai ter uma lista aqui dentro. Eu coloco então uma lista e pronto, essa minha variável já tem esse conteúdo, Então eu quero um inteiro, eu boto aqui 10. Então essa minha variável tem esse conteúdo. Então é muito simples, para atribuir, para salvar uma informação dentro de uma variável, é só você escrever o nome dessa variável e então atribuir o valor que você quer a esta variável. É real, e eu vou chamar essa variável de um número aqui, real 1.20. 1.2 aqui ele exibiu. Muito bem. Uma coisa interessante, que é a diferença primordial do Elixir com qualquer outro tipo de linguagem, é que a variável, na realidade, ela é uma reatribuição de um valor. Esse valor aqui ele é imutável. Vou limpar a tela, vou explicar. Vamos definir uma nova variável aqui, x. Então eu vou atribuir 10 a x. Então, x agora tem o valor 10, certo? Se eu disser x igual a 20, não é que x é igual a 20, mas x agora tem o valor 20. Ele tinha um valor 10 antes. Esqueça que ele tinha o valor 10, agora ele tem o valor 20. Mesmo que internamente, essa é a grande sacada do Elixir, ele não tenha esquecido isso. Ele não esqueceu que ele tem o valor 10, mas ele simplesmente reatribuiu a x o valor de 20. Então, esqueça isso e trabalhe com isso. Por que ele faz assim? Porque o Erlang, que é a linguagem pai, vamos dizer assim, isso aqui eu estou falando para vocês apenas no intuito de provocar o estudo, provocar a curiosidade. Então, o Erlang é a linguagem pai, essas variáveis realmente são imutáveis, você não consegue reatribuir. Dá um erro quando você atribui uma variável, ok, mas quando você tenta reatribuir um valor à mesma variável, vai dar um erro, porque ele não permite reatribuir uma variável. Então, variáveis são invariáveis, As variáveis não recebem novos valores. No Elixir, ele faz de uma maneira diferente, porque é uma linguagem que tem o propósito de ser produtiva. Então, por isso que foi feito essa jogadinha, vamos dizer assim, de reatribuição, apenas para deixar a linguagem mais produtiva e ela não ter que recriar várias variáveis diferentes, Tipo, x, 10, eu quero reatribuir, eu quero criar uma nova variável, mas é uma variável baseada na anterior, então eu teria que fazer x, 1, 20, por exemplo, x underline, para facilitar esse processo e deixar uma coisa mais limpa, mais enxuta, que
a gente reatribui então a mesma variável. Então, aparentemente é como se ela estivesse ganhando um novo valor e substituindo o valor anterior, né? Mas não é assim que funciona a nível interno. Então, só para entender que existem umas profundidades de ação ali que diferem um pouco das outras linguagens de programação, tá bom? Então, vamos lá. Então, x10, y20. Pronto, x10, y20. Então, eu tenho duas variáveis. Só somar aqui para dar 30, perfeito, ótimo. Entendido que eu consigo atribuir qualquer valor a uma variável, entendido isso, vamos para a próxima etapa. De fato, pattern matching. O que é pattern matching? Pattern matching é comparação por padrões. Então, no Elixir a gente utiliza muito isso, muito mesmo. Então é importante conhecer como funciona essa comparação de padrões, né? Por exemplo, se eu boto 10 dentro de x, né? Se x é 10, por exemplo, então 10 é igual a x. É fácil de entender isso na matemática, né? Mas é estranho de ver isso num programa, né? Numa programação. Como é que eu consigo fazer essa inversão aqui, né? É que neste caso, este operador de igual é um operador de atribuição. Então eu estou pegando o valor da direita e colocando no valor da esquerda. Neste caso, este operador de igual é um valor de comparação, aliás, de pattern matching, né? De comparação por padrão. Então, esse valor aqui é um 10. 10 é um valor pré-estabelecido, é um valor certo, né? Então, o valor que eu tenho de menos certo, vamos dizer assim, é esse x, que também já é certo, porque eu já disse para o meu Elixir que é 10. Então, ele também é um valor certo. Então, 10, comparativamente, né, igual a esse x, que é 10. Então, dá 10, dá ok. Mas se por um acaso eu colocasse 11 aqui, deu erro, porque não deu match, né? A comparação não é igual. Então, eu espero que isso aqui seja um 10, mas deu 11, então tá errado, né? Porque o meu x é 10. Então, esses dois detalhes, né, inicialmente, para vocês entenderem. Se eu tenho uma variável do lado esquerdo e eu tenho um valor aqui, e essa variável é desconhecida, eu consigo atribuir esse valor aqui dentro. Se eu tenho uma informação que é conhecida e outra que é conhecida, eu vou comparar, eu vou fazer as equivalências. Se as equivalências não derem certo, eu vou disparar um erro. O Elixir ele dispara um erro quando as equivalências não são corretas. Então, por exemplo, eu tenho 12 igual a z. Eu nunca defini z aqui nesse x até agora. O que vai acontecer? Ele vai estourar um erro dizendo que z não é conhecido. Então, eu não consigo fazer uma comparação de 12, que é conhecido, com z. Porque se aqui fosse uma variável, um t, por exemplo, então eu ia atribuir o valor de z que eu não conheço, então eu ia estourar o erro do mesmo jeito, porque eu ia tentar atribuir um valor desconhecido a uma outra variável, né? Por exemplo, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se fosse um t, que eu também nunca defini aqui dentro, eu digo que t é igual a z, quer dizer que eu vou atribuir o valor de z a t, só que z eu não conheço, então vai estourar um erro. A variável z não existe, certo? Então, espero que tenha ficado claro que essa forma, né, da esquerda para a direita aqui, isso aqui é uma atribuição, e quando eu tenho um valor conhecido aqui na esquerda e um outro valor aqui na direita, né, quando eu tenho um valor conhecido na esquerda e outro valor na direita, então ela faz uma comparação, né, ela faz uma equivalência. Então, vou fazer mais um teste aqui no próximo, dar uma limpeza aqui. Fazer mais um teste aqui para vocês verem. Então, x, só para a gente ver que valor que é, 10, né? Então, x igual a 10. O que está fazendo aqui? Ele está fazendo equivalência ou ele está atribuindo? Ele está atribuindo. Eu vou mostrar porque que ele está atribuindo. Se eu colocar 11, basicamente x vale 11 agora. Esquece 10, x agora vale 11. X é 11. Mas eu não queria que reatribuísse, né? Só que dessa forma, com esse formato, ele vai reatribuir. Lembra que eu falei que ele compara quando ele sabe que tem um valor conhecido aqui, né? Então, x
é uma variável. Aqui é um valor conhecido, é x, mas aqui é uma variável. Então, existe uma forma de eu, ao invés de atribuir 11 a x, eu realmente fazer uma comparação com essa estrutura, né? Vou recapitular. X é 10. De novo, ó, x é 10. Eu coloquei o valor de 10 no x. X é 10. Mas eu quero comparar esse x agora com 11. Como é que eu poderia fazer? Baseado no que eu já falei anteriormente, eu coloco o 11 aqui, porque o 11 o sistema conhece, o Elixir conhece, o compilador conhece, sabe que 11 é 11. Então eu coloco igual para eu fazer as equivalências e coloco x. Então x é 11? Não. X não é equivalente. Essa expressão não é equivalente. Então vai estourar erro. Mas se fosse 10, aí sim, é equivalente, não estoura erro. Então uma forma de eu fazer uma comparação por equivalência é assim. Outra forma é eu fazer um PIN, eu prender essa informação, né? Eu dizer que eu quero comparar essa informação, né? Então como é que eu faço isso? Eu não sei nem como é que eu chamo isso, né? Mas é PIN, né? Eu prendo a informação, né? A gente vê isso no WhatsApp, né? Você prende aquela informação que ela fica no topo, né? Então basicamente é o mesmo princípio aí, você prende aquela variável ali e ela vai realmente comparar com o conteúdo dela. Então, por exemplo, meu x é 10, eu quero comparar o meu x com 10 sem precisar inverter a ordem. Então eu faço isso de fazer um PIN. Eu quero comparar o valor do x e não atribuir novamente ao x, né? Então é assim que eu faço. Eu faço um PIN no x e aí eu estou comparando o valor do x com o 10. Estou fazendo a equivalência do valor dele e não fazendo uma atribuição ao x. Então o que vai acontecer aqui? Vai passar, certo? Vai passar porque deu matching, né? Basicamente esse é o operador de PIN. E ele seta, ele compara o conteúdo e não atribui a variável, né? Então se eu fizesse assim, por exemplo, ele vai atribuir 11 a x. Não era o que eu queria, né? Mas se eu faço, por exemplo, quero agora comparar o 10, já atribuí 11, né? Vou comparar o 10 com o conteúdo de x, que agora é 11, vai dar erro, porque eu atribuí 11 aqui, né? Se eu botar o x aqui, 11. Bom, então basicamente é um pouco confuso, né? Mas a ideia é que você comece a pegar esses fundamentos da linguagem aí. Uma outra forma de fazer pattern matching é utilizando as outras estruturas que a gente aprendeu, né? Os outros tipos de dado. Por exemplo, eu tenho uma tupla aqui, tem OK, sucesso, certo? Eu tenho OK, sucesso, isso aqui é uma tupla que a gente já aprendeu e eu vou então obter apenas essa expressão aqui. Como é que eu faço? Eu faço um pattern matching, que é fazer a equivalência de padrões, né? Então eu quero resultado e eu dou o operador aqui igual, né? Que ele vai fazer agora essa comparação de padrões. Então se eu tenho sucesso, então se eu tenho esse padrão aqui, né? E eu tenho essa tupla aqui do lado, então ele vai fazer a comparação de padrões. OK é OK, perfeito. Se OK é OK, sucesso é resultado. Então sucesso vai para dentro da minha variável resultado que eu acabei de criar ali. Então se eu venho só pegar o resultado aqui, vai me dar o que? Sucesso. Pela comparação do padrão, eu consigo obter ali um pedaço da estrutura. Vamos fazer um outro exemplo. Então se eu tenho A, B, C, e eu tenho do outro lado 1, 2, 3, fica fácil, né? Então eu sei que A é 1, B é 2 e C é 3. Então basicamente isso aqui é um pattern matching, né? Eu vou trazer o PIN de novo para poder refrescar a memória de quem está aí do outro lado assistindo esse vídeo, certo? Então eu vou fazer um exemplo aqui com o PIN. Eu já defini o x em algum momento, né? É 11. Pronto, x é 11. Então eu vou colocar x, y, z. Sendo que x eu quero que seja PIN, né? Eu vou comparar, eu vou dar match no valor de x, que é 11. Então bem aqui, e o resto eu vou reatribuir esses valores aqui, certo? Antes de mais nada, eu vou mostrar para vocês qual valores de y, 20, e z,
Z não tem nada, certo? Então X tem 11, Y tem 20, Z não tem nada. Então eu vou usar o pattern match aqui, fazendo pin X, Y, Z. Então eu vou colocar o valor de 11, porque eu sei que X tem 11 e eu quero que esse match dê certo. Eu vou colocar aqui 5 para Y, Y tem 20. Mas como eu estou com a variável limpa aqui, né, eu vou reatribuir essa variável, o valor de 5. Vou colocar um novo valor para Z, que o Z não tem nada, vou botar 30. Então isso aqui deu certo, deu match, porque não quebrou. Se não tivesse dado match, tinha quebrado, tá bom? Então X continua sendo 11, certo? Eu não fiz nada de diferente. Y é 5 e Z agora é 30. Então basicamente isso é pattern matching. Tem um outro detalhe importante. Então pattern matching no mapa, eu quero pegar valor de um mapa que tem algo aqui e tem um outro aqui, outra coisa. Então o que vai acontecer aqui é que ele vai fazer um pattern matching aqui com essa informação e colocar dentro do meu valor, que é uma variável que eu defini para salvar essa informação, né? E a informação que não está aqui é a que não me interessa, né? Que é o B. O B não me interessa. Vai acontecer. Eu esqueci de fechar, né? Esqueci de fechar aqui como practice, né? Esqueci de fechar as aspas duplas aqui da string. Então ele reclamou. Bom, o que acontece é que ele deu pattern matching, deu matching aqui. E meu valor agora é o que? O algo aqui. Eu consigo pegar realmente as informações que eu quero baseado no pattern matching, né? Então fica claro quando eu tenho um chave, aqui é o valor 1, só para não ser a mesma informação, né? E aí eu tenho aqui chave 1 e chave cadeado. O que vai acontecer? Vai dar match. E aí, o que eu tenho? Meu valor 1 vai ser o que? Vai ser do cadeado, né? Valor 1 ser cadeado. Então, o pattern match funcionando aqui também. Então, o pattern match ele é muito útil nessas situações e pode fazer muitos testes sobre isso, né? Testando com funções, né? E no próximo vídeo a gente vai abordar utilizando o pattern matching dentro de estruturas de controle, né? If, case, né? Estruturas que vão controlar o fluxo do nosso código. A gente vai aprender um pouco mais sobre isso no próximo vídeo. Se você tiver gostado desse vídeo, curta esse vídeo. Se você ainda não está inscrito, então se inscreva, porque sempre você vai receber as notificações dos novos vídeos que vamos estar publicando. E compartilhe com quem você acha que gostaria de aprender sobre esses assuntos, quem está estudando sobre linguagem de programação e especificamente Elixir, né? Que aí nos vemos então no próximo vídeo. Até mais.